Sim, claro. Eu primeiro queria parabenizar o Alberto, né, por essa bela fala que nos ajuda muito a atravessar esse momento, né, crítico pelo qual passamos. Vem nos falar aí da dor, mas também da esperança, né, da imortalidade da alma. Acho que é uma mensagem essencial. A gente, antes de começarmos a live, perguntava para ele como é que ele consegue preparar tantas lives, né? Ele falou, estava contando que fez 6 lives na semana passada, num fim de semana, e ele falou que ele nem é médium, né? Ele é alto. Realmente, o Alberto acho que tem quase 2 metros de altura, né? Aí, ouvindo a palestra dele, é pura inspiração. Mas é claro que você é um médium, né, Alberto? Você é um médium inspirado. Uma bela mensagem. A pergunta que eu queria fazer, ela, na verdade, assim, umas 2 ou 3 questões foi levantado aqui e tem relação com essa que eu formulei, na realidade, antes até, né, da nossa live. E a questão seria o seguinte, Alberto, assim, nesse contexto atual, né, de pandemia, em que a atividade mediúnica ostensiva, vamos colocar, né, fica, de certa forma, restrita, porque as casas espíritas estão fechadas, né, e nós, assim, pelo menos aqui, né, em São Paulo, nós não temos recomendado o exercício da mediunidade através da forma virtual, porque o médium ele está na sua casa, né, onde ele não tem a estrutura que existe numa casa espírita. Então, a nossa recomendação tem sido essa, né. Então, nessa situação, quer dizer, como é que o médium pode atuar, né, em benefício da comunidade, da sociedade em geral? Essa questão que eu queria colocar e que reflete aqui pelo menos umas 3 perguntas nesse sentido. Penso que a mediunidade, por ser uma faculdade extremamente maleável e ampla, nos enseja fazer a canalização desse conteúdo mediúnico de diversas formas. Do mesmo jeito que alguém que está, por exemplo, vivendo um luto doméstico e que não está em condições de poder desenvolver a mediunidade, ou que está, por exemplo, lá com 8 meses de gestação e é médium e não está exercendo a mediunidade de psicofonia, ou de alguém que, por exemplo, entrou num quadro de estafa e não está podendo participar da reunião mediúnica sob recomendação médica e é médium ostensivo, e ele não deixa de ser médium. Ou quando ele está em viagem, às vezes 30 dias de férias, ele não deixa de ser médium quando está viajando 30 dias, por exemplo, para o exterior. Ele continua médium. A sua sensibilidade continua aberta. Os espíritos amigos, no entanto, levam em consideração isso e o ajudam a que ele possa canalizar através do exercício da oração. A oração é uma das estratégias extraordinárias através da qual o médium faz o fluxo desse campo mediúnico de uma forma saudável. Também se coloca à disposição para que, fora do corpo, ele possa exercer a mediunidade no plano extrafísico, porque a mediunidade ela tem desdobramentos em diversos planos. É a capacidade do espírito servir de ponte entre o mundo espiritual e corpóreo, no sentido básico. Mas no sentido mais em outros semblantes, mais detalhado, o médium, quando sai do corpo, ele pode ser médium fora do corpo durante o sono. Quantos médiuns veem-se no transe mediúnico durante o sono? E quanto a literatura espírita narra o fenômeno mediúnico durante o sono, o médium psicofonizando durante o sono, por exemplo. Então, a mediunidade, ela não fica encerrada, ela fica em suspensa aquele volume, aquela atividade mais regular, aquela atividade mais rítmica, em função de uma circunstância. Nem por isso esse médium vai sofrer ou deve se desequilibrar, qual acontece com o médium que, por um motivo banal, em tempos normais, ele simplesmente decide abandonar as atividades mediúnicas. Ele, enquanto espírito que trouxe um compromisso para trabalhar a mediunidade do bem à luz do espiritismo, ele fica com a mediunidade, portanto, negando-se a exercê-la, tal como a enxada, narrada por Chico Xavier, colocada ao lado, sem o serviço da capina, portanto, enferrujando. Quantas pessoas entram em desequilíbrio e depois colocam a culpa na mediunidade? Não é a mediunidade. A pessoa fez aquilo que Emmanuel propõe. A maioria dos médiuns foram aqueles que cometeram delitos graves e rogaram a misericórdia divina,
virem médiuns para trabalhar esses delitos. A maioria dos médiuns não são missionários convidados a trabalhar com a mediunidade dentro do campo do espiritismo. A maioria dos médiuns são pessoas que fracassaram noutras áreas e trazem a mediunidade como instrumento de fazer face ao seu passivo, através de uma atividade ativa no campo do bem. Se eu deixo de exercê-la, o passivo vem. E aí eu começo a me embolar com as minhas próprias encrencas. E aí eu ocupo a mediunidade é a bênção. É uma faculdade neutra que me foi emprestada para que eu fizesse o bem. Quando eu me nego a exercitá-la por uma condição de só menos importância, por negligência, incura ou preguiça, os meus conteúdos, que deveriam ser diluídos através do bem que eu deveria fazer, eles emergem, segundo a lei de causa e efeito, e eu começo a entrar num circuito de perturbação. E espiritualmente, por ter mediunidade, eu vou sintonizando com entidades, entre as quais aquelas que eu prejudiquei, que eu deveria atender através do meu transe mediúnico, eu mesmo atendendo as entidades que eu lesei, fazendo parte do meu processo de recomposição. Então, são situações bem diferentes. Aqui em Belém, obedecendo todo o protocolo sanitário, nós temos retomado as atividades mediúnicas, guardando o distanciamento, guardando as recomendações. Agora, nesse momento, não, nós estamos há 15 dias e vai estar mais uma semana em lockdown.